Você começou a estudar sobre os 4 temperamentos agora e se descobriu como sanguíneo, mas o que é isso exatamente? Nesse vídeo eu vou te dar um manual, um pequeno guia aqui do que é ser um sanguíneo, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender como funciona esse temperamento que você acabou de descobrir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do temperamento sanguíneo. Eu vou te dar um guia rápido aqui de uma forma resumida e fácil de entender o que é exatamente esse temperamento, como ele funciona e o que é que você tem que fazer para aproveitar o melhor dele. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, não esquece de enviar ele para os seus amigos que também se descobriram sanguíneos ou para alguém que você está desconfiando que tem esse temperamento. A gente aqui no canal ensina os temperamentos através da linguagem simbólica. Nessa história toda, acaba que o temperamento sanguíneo ele é representado pelo elemento ar, ou seja, se a gente observa o ar, a gente consegue entender muitas coisas nas pessoas sanguíneas. Não, gente, não é uma ligação cósmica, é só uma representação mesmo. É um temperamento que é quente e úmido, ou seja, os sanguíneos são pessoas extrovertidas, expansivas, espaçosas, no sentido de que a presença delas no lugar ocupa espaço, sabe? E a umidade traz para elas uma facilidade em se adaptar, facilidade em relevar as coisas, em se encaixar em novas situações, em lidar com pessoas. Então, até quando a gente conversa com pessoas de temperamento úmido, e o sanguíneo é um desses temperamentos, a gente consegue perceber que não existe uma barreira entre a gente e a pessoa, que essa pessoa é envolvente, ela aconchega a gente. E quando a gente observa o ar, o que a gente entende? Que o ar é leve, é envolvente, é expansivo, ocupa espaço. Então, o sanguíneo também tem essa presença. É um temperamento que é muito intenso, né? As pessoas costumam confundir um sanguíneo com um melancólico. Por quê? Porque o melancólico é profundo, só que tem uma pequena diferença aí, que eu não vou entrar nesse assunto agora no vídeo, mas o melancólico é profundo e o sanguíneo é muito intenso, ou seja, ele sente as coisas agora e ele sente de uma forma muito forte. Então, por causa disso, às vezes até as reações dele também são reações intensas, não são reações brandas, paradas, não é aquela pessoa que tem uma presença calminha, pelo contrário, é uma pessoa de uma presença mais agitada, né? É muito difícil a gente ver um sanguíneo que não é agitado. Se ele tá numa situação assim, onde ele é uma pessoa muito branda, muito calma, provavelmente tem alguma coisa errada com ele. É um temperamento completamente ligado à fala, ou seja, ele se comunica através da fala e essa comunicação ela pode servir tanto para se organizar mentalmente, quanto para se conectar com outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que elas estão passando por alguma situação, aí elas vão conversando, a pessoa vai falando, e a pessoa com quem ela tá conversando nem tá falando nada, não tá dando dica nem orientação, mas a pessoa vai lá e fala: ah, é verdade, se eu fizer isso vai dar nisso, porque ela tá lá chegando a conclusões sozinha. Provavelmente é um sanguíneo ali usando a fala para se organizar mentalmente, ele não consegue muito bem se organizar enquanto ele tá calado. Claro, essa comunicação também tem como intuito a conexão com as outras pessoas, ou seja, ele gosta de falar para se relacionar, para conhecer. Para esse temperamento, as relações interpessoais são muito importantes. É até difícil, por exemplo, um sanguíneo trabalhar numa área em que o dia inteiro ele não possa ver ninguém, nem lidar com ninguém e tenha que fazer exatamente a mesma coisa. Para esse temperamento, é a mesma coisa que está torturando ele. Então, ele é muito conectado e precisa muito da conexão com outras pessoas. É um temperamento que é disperso, né? Às vezes é muito distraído, tem dificuldade de focar em um projeto só e quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele tem que fazer um esforço para ele se centralizar numa coisa só. Acaba sendo chamativo, mesmo que não seja a intenção dele. Se ele não for chamativo de uma forma proposital, de querer chegar num ambiente todo arrumado e todo falando para poder chamar atenção, ele acaba fazendo isso sem querer, porque geralmente é aquela pessoa que tem um tom de voz mais alto, que fala distraído, faz aquele comentário que ninguém tá esperando, sabe? Então são pessoas assim que por onde passam, a presença delas é notada. Se empolga com uma facilidade muito grande para fazer as coisas, mas na mesma intensidade que se empolga, a tendência é se enjoar também, então acaba querendo começar uma coisa aqui, aí enjoa, para e quer começar outra ali. São pessoas que também têm muita facilidade para relevar os erros das outras pessoas, pode ficar muito chateado na hora, pode brigar, bater boca, discutir, mas no dia seguinte a tendência é ter deixado aquilo para lá. Claro, se não foi algo muito intenso, algo muito prejudicial para ele, que pode ter acontecido também por um tempo mais longo. Tirando
falando isso, a tendência é relevar mesmo. Pode estar discutindo com você aqui agora e daqui a pouco tá te chamando para tomar um suco em algum lugar. Costuma ser muito otimista, sempre vê o lado positivo das situações, das pessoas, tem uma alegria que as pessoas não conseguem nem muito bem explicar. Muitas vezes ele tá num dia que ele não tá tão bem, mas até na hora dele se comunicar com as outras pessoas, ele não consegue deixar muito a tristeza transparecer. Pode ser que transpareça se ele estiver muito triste, mas geralmente é um temperamento mais alegre, mais aceso, aquela pessoa com a energia mais pra cima. Não é um temperamento que gosta muito de encarar problema. Alguns até encaram o embate, mas pra eles o melhor é quando tá todo mundo em harmonia. E ele pode acabar sendo superficial justamente porque ele se interessa por várias coisas, só que ele não se aprofunda em nenhuma delas. E agora eu vou te dar algumas dicas de como lidar com o seu temperamento. Se você é sanguíneo, se encaixou nessas descrições aqui, assim como os outros temperamentos, vai ter uns cuidados que você vai precisar tomar. Mas antes de entrar nas dicas mesmo desse vídeo, eu quero te dar uma dica bônus, que é a respeito do nosso e-book. Isso mesmo, a gente acabou de reformar ele, a gente mudou a capa, acrescentamos a respeito das 3 variações de cada temperamento, continuamos falando lá de alguns personagens, ou seja, ele já estava muito bom, mas agora ele tá muito melhor, o preço tá maravilhoso, então dá uma olhada no link aqui na descrição, porque ele vai te ajudar mesmo a entender sobre os 4 temperamentos. E agora a gente vai falar dessas dicas aí para você que se encontrou sanguíneo, o que é que você tem que fazer para melhorar o seu temperamento. A primeira dica é você fazer um jejum de prazer. Não é o que seria isso exatamente. Pega alguma coisa que você gosta muito, que você não vive sem, por exemplo, café, e se dispõe a viver pelo menos no mínimo, tá? No mínimo 15 dias sem tomar aquele café. Isso vai te ajudar a ter mais autocontrole, porque o sanguíneo é um temperamento que é bastante impulsivo. Ele gosta muito de satisfazer as próprias vontades, ele não gosta de ficar passando aquele sofrimento de querer e não poder. Então, geralmente, estalou a vontade na cabeça dele, ele quer fazer. Estalou a vontade de tomar café, eu vou lá e bebo café. Esse sofrimento, essa abstinência para o sanguíneo é muito sofrida, porque os 5 sentidos dele são muito aguçados. Para ele é muito bom quando ele se satisfaz nessas coisas. Então, se você ficar 15 dias sem tomar o seu cafezinho ou sem fazer alguma outra coisa aí, mas tem que ser no mínimo 15 dias, você vai começar a educar o seu corpo, a se educar, a dizer não para você e a não cair sempre, não fazer as coisas só porque você tá com vontade, sabe? Você vai conseguir ganhar um pouco mais de autocontrole e isso vai ser muito útil para você. A segunda dica é você se afastar de pessoas que não são boas companhias. Não adianta, por mais que você seja sanguíneo, você pode ser uma pessoa divertida e você pode não enxergar a maldade nas outras pessoas, mas tem coisas que são muito óbvias. Tem pessoas que realmente não são a melhor companhia para você. Às vezes uma amizade que te leva a ter alguns tipos de costumes que te atrapalham na sua família, ou até mesmo que te impedem de amadurecer de alguma forma, com certeza você pode conhecer alguém assim. Então, se você conhece ou convive com alguma pessoa que está te atrapalhando a evoluir em alguma área da sua vida, a melhor decisão que você toma é se afastar dessas pessoas. Se você tiver algum problema com autoconfiança, faz exercício físico porque vai te ajudar. Invista em atividades sociais saudáveis, como por exemplo, fazer alguma aula de música em grupo ou então teatro, porque essas coisas vão te ajudar a suprir as suas necessidades de socialização, que é uma coisa que, claro, você não pode deixar de lado porque te faz muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para as outras pessoas te conhecerem melhor e para os seus amigos. Você acha que são sanguíneos igual a você? A gente tem também a nossa consultoria para você que ainda não sabe o seu temperamento, então o link dela tá aqui embaixo, lá tá tudo explicadinho para você entender como funciona. Não se esquece também do nosso e-book se você quer aprender tudo sobre os 4 temperamentos. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima!